Olá, olá, bom dia. Falamos que ia voltar? Voltamos. Então vamos dar início a mais uma atividade das Jornadas Intermediáticas 3, Deslimites do Texto, com a mesa redonda audiovisual que será organizada, mediada aqui pela Maria Elisa Rodrigues Moreira. E falar antes de passar aqui para ela, eu falo aqui um pouquinho sobre ela, para quem não esteve conosco ontem, para que conheçam Maria Elisa. Ela é doutora em literatura comparada e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado em teoria literária na Universidade Federal de Uberlândia e em literatura comparada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é professora do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Perdão. E ela também é co-líder do grupo de pesquisa SEMIC, Semióticas Contemporâneas. Então, Maria Elisa, seja muito bem-vinda. Passo agora a palavra para você apresentar, né, os palestrantes que compõem esta mesa. Muito obrigada, Juan, pela apresentação. Bom dia a todas, todos que estão aqui nos acompanhando. É uma alegria estar aqui para mais uma atividade das nossas jornadas intermediáticas, nesse segundo dia que está sendo bastante intenso, né? Temos uma programação que se iniciou às 9 da manhã e vai até às 9 da noite. Então, vamos trazer muitas coisas bacanas para vocês hoje, né? Eu quero convidar para compor aqui a mesa comigo o Alexandre Vinícius Gonçalves Nascimento, o Carlos Aguirre e o Felipe Ferreira Neves, os três que gentilmente aceitaram aí o meu convite para virem aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o audiovisual e a relação do audiovisual com o texto, né, que é esse grande objeto que está perpassando essas jornadas intermediáticas, o texto entendido aqui numa acepção bastante ampliada, né? Então, muito obrigada por vocês se disponibilizarem a estar aqui conosco, apresentando os resultados de suas pesquisas. Coincidentemente, vão todos falar sobre produções brasileiras, né? Então, teremos uma mesa com um enfoque, né, bastante direcionado para a produção nacional. Eu vou apresentar primeiramente o Alexandre, que é quem começa com as nossas falas, e no momento das falas dos nossos outros palestrantes, eu faço a apresentação de cada um deles. O Alexandre é professor de História do Instituto Federal do Mato Grosso, Campo Novo do Parecis. É mestre em História e doutorando em Estudos de Linguagem na Universidade Federal de Mato Grosso, me orientando, tá? Tem pesquisado sobre as relações entre história e manifestações artísticas no Brasil, ditadura militar brasileira, poesia marginal, contracultura e telenovelas. Hoje ele vai apresentar a palestra intitulada A Ditadura na Telenovela, Duas Narrativas, Diferentes Histórias, Diversas Estratégias. Alexandre, fique à vontade, você tem aí cerca de 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado Maria Elisa, obrigado Juan. Inicialmente eu quero agradecer aqui pelo convite, pela oportunidade em compartilhar um pouco da minha pesquisa, daquilo que eu venho pensando sobre o audiovisual, e cumprimentar a todas, todos que estão nos assistindo e prestigiando o nosso evento. Vou compartilhar aqui uma tela para começar a minha fala. Bom, então, a minha fala de hoje é intitulada A Ditadura na Telenovela, Duas Narrativas, Diferentes Histórias, Diversas Estratégias,
e eu vou tentar levantar algumas questões sobre narrativa de telenovela, tentando pensar, a partir do que a Maria Elisa já disse, né, nessa chave ampliada do conceito de texto, de narrativa, e buscando interpretar, fazer uma análise da narrativa de duas telenovelas, né, no formato seriado da Rede Globo de televisão, que levantaram questões, que discutiram elementos referentes à ditadura brasileira de 1964 a 1985. Bom, então, a teledramaturgia, de uma forma geral, né, e nos seus diversos formatos de produção, seja no formato novela, minissérie, seriado, né, programas, tem levantado várias questões que fazem parte da realidade nacional, preocupações que dizem respeito à realidade social do Brasil. E essas narrativas, elas vêm já há bastante tempo mantendo uma preocupação em reproduzir, em levantar pontos a respeito de contextos diferentes da história do Brasil. Então, você tem aí uma gama de telenovelas, de seriados sobre diferentes épocas do Brasil, né? Contribuindo para consolidar um tipo de interpretação, de perspectiva que está sendo veiculada por meio de uma história pública, né? Levando para a população uma interpretação sobre a história. A Rede Globo de televisão se consolidou desde os anos 70, né, como hegemônica nesse campo da teledramaturgia e se mantém ainda como a grande emissora, produtora de grandes telenovelas, vencedora de diversos prêmios. Então, quando eu fui buscar pesquisar sobre narrativa, sobre ditadura em telenovelas, né, eu encontrei outras narrativas em outras emissoras, no SBT, na Rede Record também, mas me chamou a atenção as produções da Rede Globo, que conseguem ter um alcance bastante expandido e grandioso, e que marcaram época por meio dessas produções televisivas, né? Então, na Rede Globo, duas produções de telenovela destacaram em primeiro plano, né, tendo o período ditatorial como contexto, né, da sua narrativa, duas minisséries, né, duas produções nesse formato seriado, que enfatizaram os aspectos relacionados à tortura, à censura, aquilo que foi chamado de milagre econômico, a luta armada, a questão das liberdades individuais, das manifestações contra a ditadura. E essas duas produções foram Anos Rebeldes, de 1992, e acunhada pela própria emissora como supersérie, por ser uma produção maior, Os Dias Eram Assim, de 2017. Então, o meu objetivo aqui é levantar algumas questões sobre a narrativa dessas duas produções, Anos Rebeldes e Os Dias Eram Assim. Bom, Anos Rebeldes é uma minissérie muito conhecida, ficou muito famosa, tem vários trabalhos sobre Anos Rebeldes, né? Inclusive na área de história, mas também de estudos de linguagem, de comunicação, de artes. Ela foi exibida entre julho e agosto de 1992, foi escrita pelo Gilberto Braga e foi inspirada nos livros 1968, O Ano que Não Terminou, que é um livro do Zueni Ventura, que é um jornalista, mas também é alguém que escreve bastante alinhado com a proposta literária, né? E o Zueni Ventura com os do Zueni Ventura, e a outra obra é Os Carbonários, do Alfredo Sirques, que é um livro de memórias dele a respeito do período em que ele atuou na luta armada. Então, aqui algumas imagens de Anos Rebeldes, né? O casal protagonista é esse casal aqui no canto, que é o João Alfredo e a Maria Lúcia. Uma foto na formatura da escola. Eles começam a trama
no último ano do ensino médio, no Colégio Tradicional do Rio de Janeiro, Pedro II, e aqui o grupo mais rico da trama, né? Um grande empresário que é interpretado pelo José Wilker, a filha dele, a esposa, que depois, né, vão mudar bastante no decorrer da trama. E a outra produção é Os Dias Eram Assim, que foi chamada pela própria emissora de super série. Anos Rebeldes tem 20 capítulos e Os Dias Eram Assim contabilizou 88 episódios, né? Então é uma produção muito maior. Foi escrita pela Ângela Chaves e Alessandra Poggi. Foi exibida entre 17 de abril de 2017 até setembro, e foi uma minissérie, né, uma produção que também teve um grande destaque, porque levantou cenas muito profundas, muito fortes a respeito da ditadura, mexeu um pouco com o debate político da época, tendo em vista que era um contexto, né, pós-impeachment da presidente Dilma, a ascensão de algumas figuras que apareciam no cenário de forma mais expandida, né, como, por exemplo, o Jair Bolsonaro. Então, essa é a outra produção que eu quero levantar aqui algumas questões. Bom, e como que eu estou enxergando aqui essas narrativas de telenovelas, né? Diversas pesquisas, diversos trabalhos existem, né, em diferentes áreas a respeito da relação que existe entre a narrativa de telenovela e o contexto de sua época, né, o diálogo com o Estado, com a indústria da televisão, com os anunciantes, com as problemáticas do público, né? Então, a ideia é pensar a telenovela como um produto cultural completamente antenado, sintonizado com as sensibilidades, com as percepções, com as inquietações do seu tempo de produção, né? Então, essa perspectiva busca compreender como que os debates políticos, como que as sensibilidades desse tempo transformam, dialogam com essas narrativas de telenovelas. Então, eu vou buscar situar essas duas produções nesses contextos, né, nesses diálogos que elas estabelecem com os debates públicos, com os debates políticos, para que a gente possa entender um pouco das intencionalidades, das estratégias dos autores, da emissora, da narrativa desse produto cultural que foi veiculado para o público. Então, aí eu venho com a pergunta, que ditadura está na novela, né? O que aparece nessas narrativas, de que forma a ditadura está sendo contada nessas duas produções. Eu vou começar falando de Anos Rebeldes. Para isso, eu vou compartilhar com vocês a cena de abertura, que é bem rápida, para que a gente possa visualizar melhor como que essa minissérie buscou contar, narrar a história da ditadura. Então, é algo bastante significativo para a trama, né? Deixa eu voltar aqui para os slides. Então, vejam que a abertura de Anos Rebeldes traz justamente essa ideia de que a trama vai focar na juventude, né? Elementos que aparecem ali, né? Cores muito fortes, uma alusão muito clara a uma viagem, lembrando, né, que os anos 60, anos 70, chamado Anos Rebeldes, por conta dessas descobertas individuais da juventude, né? Um momento em que isso estoura, especialmente ali nos Estados Unidos, né? A crítica à guerra do Vietnã, aí vem o movimento de Woodstock, vem a contracultura, o movimento beat, enfim, questionando todos esses padrões sociais, questionando uma forma vista
pela juventude como já ultrapassada, como careta, e buscando outras formas de resistência, né? Então, Anos Rebeldes, ela foca justamente nesse protagonismo da juventude em diferentes frentes. Você tem um protagonismo mais juvenil, mas você tem um protagonismo também que critica a moral, que critica os bons costumes, esses padrões que eram impostos para uma concepção de família, de casamento. As personagens em Anos Rebeldes são muito complexas, né? Porque começa em 1964 e vai perdurando até o final da ditadura. Então, há uma passagem de tempo nesses 20 capítulos, e você vai percebendo, inclusive, um endurecimento do regime, as cores vão mudando, a trilha sonora vai se tornando mais tensa, representando que a violência ficava ainda mais potente, que a perseguição era ainda maior, e você tinha personagens complexas, que num dado momento começou criticando a ditadura, mas que depois passa a ser um pouco mais conformista, passa a buscar outros objetivos, passa a não questionar mais como antes. A personagem principal, por exemplo, né, que é a Maria Lúcia, que é a Malu Mader, ela é uma garota comum, né, de classe média, que começa participando das movimentações contra a ditadura, participando de manifestações, né? Inclusive mimeografando panfletos para que fossem entregues em lugares públicos contra a ditadura, mas que depois ela percebe que não dá mais para lutar, né? Que é necessário sonhar com projetos futuros, cuidar da vida. E isso não quer dizer que as pessoas passem a não gostar mais da Maria Lúcia, não torcer pelo sucesso dela. Então, essa alienação é algo muito complexo, porque nós estamos falando de sujeitos que estavam vivendo uma época que não entendiam muito bem a dimensão daquilo, né? E que acabavam optando, às vezes, pela vida individual, né? Então, o cansaço vai aparecendo no decorrer da trama, eles vão mudando de perspectiva. A tortura não é algo que aparece tão abertamente, né? Com cenas fortes de violência. E a luta armada, por exemplo, que acontece, né? Tem um grupo, que é o grupo da luta armada, ela representa como os interesses coletivos estavam acima dos interesses individuais, ameaçando, inclusive, que o casal protagonista continuasse junto, que um casal se relacionasse junto com o outro. Então, todo o desfecho da trama, né, as mudanças de opinião, as visões de mundo estão atreladas, são movimentadas pelo aspecto político, né? O movimento hippie também aparece como uma possibilidade de contestação contra o regime. Então, essa é um pouco a trama de Anos Rebeldes, tá? E aí é possível a gente estabelecer um grande diálogo com o que acontece no Brasil em 92, que é o movimento dos Caras Pintadas. A minissérie, né, segundo o trabalho aqui do Lobo, ela pode ter ajudado realmente a embalar essas vozes, desencadear esse processo de curta-circuito, porque, inclusive, nas manifestações existia essa alusão à minissérie, né? Cantando, inclusive, essa música da abertura, por que não? Né? Então, em 92, esse ativismo da juventude vai ser bastante impulsionado para o movimento do Fora Collor, para o impeachment do Collor, né? Então, a minissérie está dentro desse cenário, em diálogo com um contexto de necessidade de repensar o protagonismo jovem, né? De repensar o ativismo da juventude, já que nós vínhamos de um histórico político de muita frustração. Então, fim da ditadura, mas as diretas já não aconteceram, então a ressaca das diretas, depois a morte do Tancredo, depois todo o escândalo de corrupção do Collor. Então vejam como que esse diálogo com
essa ideia de que é necessário o ativismo da juventude é muito presente também no aspecto político, né, fora da minissérie. Bom, e aí, falando aqui sobre Os Dias Eram Assim, que é de 2017, existe uma perspectiva muito diferente de Anos Rebeldes, agora contando sobre a ditadura, nessa outra trama. Existe uma interpretação muito maniqueísta em Os Dias Eram Assim, né? Por quê? Existe uma clareza entre as personagens que são apoiadoras do regime e aquelas que são contrárias. Então, é quase que impossível, né, dentro do bom senso, que consiga se enxergar um lado talvez positivo ou talvez ambíguo nas personagens que têm algum alinhamento para aquilo que a ditadura estava propondo naquele contexto, né? Diferente de Anos Rebeldes, que isso existia, né? Então, os vilões eram os apoiadores da ditadura e os mocinhos eram aqueles contrários, né? Existiram cenas muito fortes de violência nessa trama, contando mesmo sobre a tortura e etc. A violência, a perseguição, elas são movimentadas muito mais por interesses individuais, familiares, do que por conta do aspecto político. Então, aqui a política aparece muito mais como pano de fundo para contar uma história de amor que alguns interesses individuais estão atrelados com esse aspecto político, do que fazer uma interpretação, fazer uma construção de uma memória coletiva sobre a ditadura. Tá? As armações que acontecem para que o casal protagonista não fique junto é muito mais por questões familiares, e aí a ditadura aparece ali por trás, né? Mas é o pai, a noiva, por questões familiares, de corrupção e etc. Tá? Então fica muito claro nessa narrativa que os apoiadores do regime ditatorial são violentos, são corruptos, são sádicos e são declaradamente os vilões da trama, enquanto que os opositores são aqueles sonhadores, bondosos, que acreditam no amor e no futuro do país. Aí eu quero estabelecer aqui um diálogo com as disputas da memória da ditadura, que ainda em 2017, é claro que hoje isso ainda motiva muitos debates, mas que naquele contexto, com a ascensão, né, da família Bolsonaro na mídia, dos debates políticos de uma forma geral, isso apareceu muito forte na campanha do Eduardo Bolsonaro, lançando uma hashtag em 17 de abril de 2017, com Os Dias Não Eram Assim. A ideia dele era justamente questionar aquilo que estava sendo veiculado pela Rede Globo na minissérie, como se a ditadura não tivesse sido um contexto de violência, de corrupção, de tortura, perseguição dos seus opositores. Então, ele faz esse questionamento e pede para que as pessoas no Twitter comecem a lançar essa hashtag Os Dias Não Eram Assim. Então, a Rede Globo está dentro desse debate, a partir da produção de Os Dias Eram Assim, do que seria a ditadura militar, de que memórias se está falando, e aí fica uma mensagem, né, subliminar, talvez, mas que dentro dessa análise me parece muito clara, que aqueles que estão apoiando a ditadura são os vilões da nossa história, né? São os vilões do nosso país, e pensar em outras estratégias, pensar em outras formas de atuação é o que realmente importa, tá bom? E aí, só para finalizar, a ideia aqui é pensar, então, sobre essa narrativa de telenovela em diálogo com o tempo histórico de sua produção, interpretando essa cultura da mídia, né, interpretando esses produtos culturais como textos extremamente ideológicos, que têm funções muito claras, que estão dentro de um terreno de disputa que vai revelar conflitos, posicionamentos, visões de mundo, que deixam muito claro quais são as intencionalidades e as estratégicas, inclusive políticas, que estão por trás dessas narrativas. Tá?
aqui as referências que eu utilizei, né, tentando dialogar com trabalhos da comunicação, da história e também da área de linguagens. É isso. Muito obrigado. Depois a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre novela. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha acompanhado ou Anos Rebeldes, ou Os Dias Eram Assim, ou uma das duas, e aí a gente volta a se falar. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. O mundo da teledramaturgia no Brasil é um universo riquíssimo, né, de estudos. A gente, ao final, volta a falar um pouquinho sobre isso. Tá? Vou chamar agora o Carlos Aguirre, que nos concedeu também, né, a alegria de estar aqui conosco. Carlos é doutor em filosofia pela Universidade Nacional de Cuyo, Carlos? De Córdoba. De Córdoba. Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Mestre em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional de Cuyo. Licenciado em Comunicação Social pela UPLA do Chile. Não sei qual é a universidade. Foi bolsista de doutorado do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, né, equivalente aí ao nosso CNPq, no Instituto de Filosofia da Universidade Nacional de San Juan, também na Argentina. É membro do Centro de Investigações e Estudos em Teoria Pós-Colonial e professor na Cátedra de Antropologia Filosófica da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional de Cuyo. Também docente adjunto na Cátedra de História das Ideias Políticas na Universidade de Congresso, em Mendoza, e integra distintos projetos de investigação sobre filosofias críticas da modernidade e teoria pós-colonial. Publicou artigos em diversas revistas acadêmicas, nacionais e estrangeiras, capítulos de livros, todos relacionados com o pensamento contemporâneo do Caribe, os estudos pós-coloniais e as estéticas latino-americanas. E vem falar aqui conosco hoje sobre um cineasta brasileiro, né, intitulou sua palestra La agonia de lo uniforme, contorsiones barrocas pós-coloniales en las estéticas de Glauber Rocha. Carlos, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Buen día. Bueno, mi presentación será en castellano. Primero, bueno, agradecer la invitación. Y bueno, como bien se decía anteriormente, mi presentación la titulé La agonía del uniforme, contorsiones barrocas postcoloniales en las estéticas de Glauber Rocha. Me gustaría partir esta presentación con una idea hecha por el sociólogo Horacio González, recientemente fallecido hace algunos meses atrás, en las que se atreve a señalar el vínculo entre Glauber y la antropofagia de los modernistas brasileños de la década del 20 del siglo pasado, especialmente la del escritor Oswald de Andrade. En su texto titulado Literatura caníbal y filosofía del rechazo del año 85, González señala, y lo cito textualmente, Oswald quería un banquete totémico permanente, una suerte de manual psicoanalítico freudiano práctico y zafado para empeñarse en una vida sin catequesis, porosa de festividades. Estas nada despreciables recomendaciones fueron retomadas en la obra cinematográfica de Glauber Rocha, quien consideraba que el acto del conocer equivalía a un cuerpo en trance. Cierro la cita de González. Pienso, al igual que Raúl Antelo, quien retoma las célebres teorizaciones deleuzianas sobre Glauber en Imagen-Tiempo, estudios sobre Cine 2, al trance, ese mismo del que habla González, como un cuerpo en devenir, como pliegues de una cultura heteróclita latinoamericana, y por qué no mejor decir, afro-latinoamericana, en estado larvario. No es que la cultura afro-latinoamericana no viva en la imagen glauberiana, sino que ésta aparece como algo cristalino. No aparece como algo cristalino normado por una lógica monolítica de la identidad, y sí en la forma de un banquete en permanente estado de ebullición y metamorfosis. Así, esa genealogía antropofágica, destacada por González
en la obra glauberiana no es una simple deuda o resignificación de la deglución modernista. Es, desde mi lectura, el centro neurálgico de una estética cuyo horizonte está lejos de instalar una poética, por lo menos en un sentido clásico del término poética. Con esto, quiero señalar que resulta problemático hablar de una poética glauberiana por el simple hecho de que en la obra de Glauber no hay una sistematización alguna de leyes propias, desde las cuales direccionar un análisis de su trabajo, de su cine y de su significativa escritura. Lo que hay, en cambio, son postulados breves, enrevesados, que mutan y se contradicen, que trascienden y se reformulan en saltos y sobresaltos que poco y nada tienen que decir acerca de una poética medianamente definida. Mucho se ha dicho acerca de que leer estética con Z, con K e Y, en vez de estética, o Y, K y Z escritas a manos sobre expresiones donde va la I, la C y la S, responde a una extraña voluntad del mismo Glauber por impregnarle a las palabras una especie de violencia gramatical. De acuerdo con esto, hay dos cuestiones que detecto que se abren a partir de este ejercicio. Volver irreconocible a las palabras y activar una sintaxis entrecortada que navega por sobre y en contra de los límites impuestos por la conciencia como parapeto epistemológico de una razón colonizadora. Volver irreconocible a la escritura y la imagen es por lo mismo inventar una escritura y una imagen. Dicho así de simple, Glauber no sería algo novedoso, pues el cine, lo que hace todo el tiempo, es inventar una escritura de las imágenes en movimiento. Lo novedoso, si se quiere usar este calificativo, es de dónde Glauber inventa y moviliza su escritura y su imagen. Desde dónde, entonces, no se traduce en un mero gesto de identificar lo que visibiliza dicha escritura y dicha imagen, sino cómo y bajo qué aspectos una materia borrada, eludida y ocluida por un determinado saber, significan, impactan y reconfiguran el núcleo orgánico de esa escritura y de esa imagen. Por ello, creo que estética, en el caso de Glauber, es una estética política, o si se quiere, una estética que se encuentra lejos de una teoría subjetiva de la vivencia sensible de lo bello, y sí, en cambio, una estrategia que intenta inquietar y fracturar el orden colonial de lo real. No resulta menor entonces, haciendo inclusive una breve indagación en las cartas, los manifiestos y los ensayos fílmicos del mismo Glauber, notar cómo para él hay que sacrificar a la conciencia y darle paso al sueño, y asimismo exorcizar la parálisis colonial del sujeto colonizado y abrirle terreno a la histeria violenta de su hambre. En este trayecto, pienso que Glauber dibuja una cosmogonía de simbiosis, mutaciones, mestizajes y alteraciones polimorfas donde la experiencia colonial es una potencia sensible, el quid de la crítica, el horizonte que le da sentido a las alteraciones y las contaminaciones sufridas por la imagen cinematográfica y su diégesis. Siguiendo nuevamente a González, recordemos, él habla de un cuerpo en trance. Yo me pregunto, ¿por qué cuerpo? ¿Qué tiene que ver la dimensión de lo corpóreo en Glauber? Para mí, resulta ineludible, si se habla de hambre en las estéticas de Glauber, hacer un hincapié en el orden de lo corporal, inclusive en un plano fenomenológico. El hambre glauberiana, hay que tener en cuenta, es un impulso violento. Es la característica medular y anímica de un sujeto que no encuentra hogar en los confinamientos culturales e identitarios de una modernidad aparentemente genocida. Donde Glauber más cimenta esto es en su ensayo muy conocido del año 1965 titulado Estética del hambre, Estética da fome. Aunque es importante notar que los nudos principales de esta primera estética
tienen dos fundamentaciones previas. Su primer largometraje Barramento, del año 1961, y el papel del cinema nuevo en la configuración de un antecedente visual de lo que él mismo definía como el hambre latina. Son dos momentos que unidos operan como el prólogo necesario de una afirmación sobre la que gira toda la retórica descolonizadora de su obra. Cito a Glauber textualmente: el hambre latina no es solamente un síntoma alarmante, es el nervio de su propia sociedad. Cierro la cita de Glauber. En consecuencia, nervio acá tiene un sentido que es la señal de algo más que una retórica metafóricamente envolvente, desde la cual entender la profundidad abyecta que Glauber le asigna al hambre. De acuerdo con esto, nervio configura el impulso sensorial y la sinapsis vibrante de un cuerpo que abiertamente toma lugar en los diversos pliegues de la imagen, tanto escrita como visual construida. El hambre, en un sentido antropofágico, ritualiza una respuesta política, donde la experiencia fenomenológica del cuerpo hambriento se convierte en un observatorio privilegiado de las infaustas consecuencias de los discursos civilizatorios dentro del entonces llamado Tercer Mundo. Discursos que racionalizan cuerpos y que intentan cauterizar de manera violenta esa herida abierta en sus estómagos, la cual para Glauber no es otra cosa que el germen de una epifanía trágica y transformadora del dolor, ya que siguiendo a Theodor Adorno, y yo acá detecto una unión entre Glauber y Adorno, es solamente por medio de él, del dolor, que podemos pensar, sentir y experimentar la utopía como seres condicionados. Ahora quiero volver a algo que mencioné antes, el primer largometraje de Glauber, Barramento. En él, el rendimiento cinematográfico del hambre tiene que ver con su argumento más que con su esfuerzo estético, cuestión cristalizada en las acciones del personaje de Firmino, protagonista de la película, desde que retorna a la aldea de pescadores donde nació. Aquí Glauber insiste, bajo una propuesta de corte neorrealista, que hace recordar a Acatone de Pasolini o a Cumbite de Gutiérrez Alea, en mostrar a Firmino como un antihéroe negro, que corta la red de pesca para que el hambre que asedia a los habitantes del poblado sea aún más grande. No basta entonces con la falsa misericordia del dueño de la red, ni con esa religiosidad que en todo momento se hace patente, pues de lo que se trata, le dice Firmino a su amante en un momento de esta película, es que los tontos y los cobardes sientan hambre para que el estómago duela mucho, y cuando la herida sea bien grande, todos puedan gritar juntos. Entiendo así que la figura histórica y cultural del negro afrobrasileño ahí no solo se entrelaza en un cuerpo, que se revela ante una humanidad donde el hambre se ha vuelto una costumbre, sino también se cripta en una imagen en la cual el dolor queda despojado de su marca peyorativa, para convertirse en lo único que puede neutralizar el estereotipo colonial y ontológico del buen salvaje. Así, deduzco que para Glauber resulta iluso hablar de una mixtura cultural si se desconoce el dolor del hambre. Como también es inocente decir que las relaciones de poder del colonialismo no persisten más allá de la finalización político formal de la denominación europea occidental en las Américas. Cito nuevamente a Estética del Hombre. América Latina continúa como colonia y lo que diferencia al colonialismo de ayer del actual es tan solo la forma más perfeccionada del colonizador. Cierro la cita. Frente a esto, la estrategia estético-política que propone Glauber Rocha es radical. Si el hambre colonial tiñe el presente, hay que crear un cine hambriento y doloroso. La poesía de Pasolini, la narrativa fracturada de Godard o el surrealismo marxista de Luis Buñuel han sido impotentes para enfrentar ese raquitismo filosófico que asedia al tercer mundo, pues terminaron homologando el discurso que pretendían objetar. Si todos estos intentos han fallado,
el cine tiene que convertirse dentro de la perspectiva glauberiana en un arma semiótica, capaz de exaltar coléricamente el dolor instituido por el hambre, es decir, elevar al cuerpo hambriento a un estado trágico que se vuelva políticamente intolerable y a la vez mágico, bárbaro y liberador. Como dice Glauber en una entrevista, no podemos tener héroes positivos y definidos. No podemos adoptar palabras de belleza, palabras ideales. Tenemos que afrontar nuestra realidad con profundo dolor, como un estudio del dolor. Vuelvo entonces al tema del cuerpo hambriento. En Estética del hambre, desde diferentes ángulos, Glauber transforma al hambre en una marca brutal e infame que se ha convertido en parte del metabolismo cultural y existencial del cuerpo colonizado. Un Estado que no puede traicionar, por más que se quiera, su propia causa, la cual no es otra que devorar antropofágicamente el lenguaje del amo, como el esclavo shakespeariano de Calibán en la obra de teatro La Tempestad, para así en algún momento maldecirlo e iniciar una renovación contaminada y mestiza de las formas estéticas latinoamericanas. Insisto en citar nuevamente a Glauber. Nuestra originalidad es nuestro hambre, y nuestra mayor miseria es que este hambre, pese a ser sentido, no es comprendido. Llegado a este punto, entiendo que la intensidad del hambre dentro del cine glauberiano no opera como una simple ilustración de la anemia estomacal del colonizado latinoamericano. Si hay algo que expresa la antropofagia de Glauber en sus ecos más modernistas, es que el hambre es una fibra coextensiva de la articulación estética y política de la imagen fílmica misma. La emergencia de su intensidad es producto de un vis a vis entre la imagen y la guerra colonial, donde la primera tiene su condición de posibilidad tan solo si se funde orgánicamente en un acto de deglución similar a un rito caníbal, o mejor dicho, calibánico. Comer no es solamente sobrevivir, también es asimilar un imaginario, y después vomitar lo que no resulta útil de este. La imagen de su cine, por ende, defrauda las pretensiones de pureza, genialidad y todos los discursos esencialistas del ser latinoamericano, ya que avanza ranqueante hacia una celebración de la contaminación y la deglución crítica de las formas estéticas occidentales, que inclusive, cómplice de una mirada donde devorar remite a lo intolerable y a lo exóticamente extraño, son desautorizadas e infringidas cuando se cohesionan en una economía discursiva original, en una estética del hambre, guiada por aquello que elocuentemente el escritor Silviano Santiago define como una dialéctica enrarecida, que señala el camino hacia una asimilación inquieta e insubordinada. El núcleo central de esta imagen, entonces, es la de una semiosis que cabalga hacia la desarticulación violenta del régimen de representación binario, colonial y moderno, gracias a que configura una metamorfosis lírica y disruptiva de las formas, las identidades y las figuras, porque entiéndase bien, el hambre que la compone no es producto, consecuencia y resultado, sino originalidad, potencia y camino hacia una reconversión que es estética y a la vez política. Se trata, así, de elaborar una imagen nacida de la flagelación colonial, en un espacio sitiado por lo que Glauber, en su novela Riberao Susarana, define a la manera de una tragedia colonial. Imagen que adviene bajo la forma, y cito nuevamente textualmente a Glauber, en un discurso barroco, contradictorio, una dialéctica antropofágica de un cuerpo brasilensis en particular. Me iba a detener en el personaje más conocido de Glauber, titulado Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, pero
por cuestiones de tiempo lo podemos discutir posteriormente. Ahora bien, me quiero detener en la segunda estética de Glauber, estética del sueño, estética du son, de 1972. Si con estética del hambre Glauber busca afirmar una cosmogonía hambrienta del colonizado latinoamericano y la semiosis antropofágica de su imagen, con estética del sueño intenta darle un sustento estético político y ético a lo que él mismo ahí conceptualiza como sin razón, antirrazón o como un irracionalismo liberador. La creencia y la fe en una metamorfosis cultural y existencial del colonizado latinoamericano y su cuerpo hambriento hacia un estado de éxtasis metafísico revolucionario solamente es posible con el diagnóstico crítico previo sobre una razón que él mismo define como colonizadora y burguesa. Al igual que estética del hambre, estética del sueño funda un diagnóstico que resulta revelador. Cito a Glauber. El pueblo es el mito de la burguesía. Cierro la cita de Glauber. En esta segunda estética, pueblo y mito así son dos caras de una razón genocida, que ha desactivado desde la conquista la potencia transgresora de las raíces indias y negras de Latinoamérica, y que asimismo guía peligrosamente al llamado arte revolucionario. Nuevamente cito a Glauber. La de izquierda se revela heredera de la razón revolucionaria burguesa europea. Cierro la cita. Lo que visiblemente está en curso en la idea de sin razón es la conducción más radical del hambre, que habita dentro de la imagen glauberiana. Si bien se puede decir que acá hambre y sueño son dos elementos vitalmente entrelazados, pues cuando se habla de hambre parece decir sueño y cuando se enuncia sueño parece enunciar hambre, se trata más que nada de pensar una estética política, una imagen fílmica, un cine, en resumidas cuentas, como aquello que antes que nada se constituye en un orden totalmente ajeno al de los discursos emancipatorios modernos de la razón occidental. A partir de esto, lo que yo veo es que lo político de la imagen se mide en relación a su alcance estéticamente corrosivo, anímicamente trágico y afirmativamente irracional, pero también por su capacidad de deglutir y suspender los pares dialécticos de desvelo-sueño, real-irreal, presente-pasado y civilización-barbarie, ubicándose en sus momentos negativos y u oprimidos. Sueño, irreal, pasado, barbarie. Trazar un sincronismo entre el misticismo de lo afroindio con la imagen hambrienta es entonces una compleja síntesis de una perspectiva cinematográfica que pacta en todos los órdenes con una multiplicidad inconsciente que busca subvertir en cada paso que da el contrato de la estabilización narrativa y visual propia del medio fílmico, propia de la diégesis. Intensificar un irracionalismo liberador solamente es posible si la densidad cultural de la imagen es en muchos sentidos también una densidad ética, pues como se entrevé en esta segunda estética de Glauber, la estrategia estético-política es fundar un acto que no cree en la potencia mística de las raíces afroindias desde un dato empírico plenamente probado, sino por el contrario deposita en ellas una confianza. Ve ahí una potencia subversiva, porque ellas escapan de toda conceptualización en los términos de una identidad cerrada y plena de sí misma. Como dije al principio, siempre se encuentra en un estado larvario, en un devenir, en un trance, o en la que la teoría postcolonial ha teorizado como un entrelugar, que fractura el tiempo continuo de la modernidad. Pienso así en el cortometraje de Glauber G. Cavalcanti, de 1977, ya que desde mi lectura, en él sobresale una exploración y una reivindicación explícita de esa inconmensurabilidad estética de lo afroindio. Esto toma la forma en G. Cavalcanti
cuando se ejecuta un manifiesto happening fílmico que de manera no restrictiva ni lineal evalúa y registra un momento significativo de la cultura brasileña y latinoamericana. La muerte del artista plástico Emiliano G. Calvicanti. El pivote destructivo que leo en la imagen de G. Calvicanti se pone en marcha a partir de una encarnación del sueño, como posesión total del espacio fílmico. Por temas de tiempo, y podemos seguir discutiéndolo posteriormente, me gustaría terminar señalando entonces que el anarcoconstructivismo que Glauber postula casi al final de su obra es su más osado intento de sintetizar una deslegitimación de todo prurito de una identidad magistral desde las zonas y sentidos desplazados. Lo afro-latinoamericano por la lógica racional de una modernidad que intenta colonialmente estabilizar e integrar en su universo de sentido a todo aquello que parece como caótico e impuro. Y con esto termino. En su manifiesto del catarro, Manifiesto du Catarro, escrito días antes de fallecer, Glauber dice lo siguiente: salud, enfermedad, arte, romanticismo, pasión, sexo, placer de la muerte, cáncer, esperma, gloria, sangre, desesperación y fe en la enfermedad. Dilacerado, Glauber recibe los dioses del veneno que le enseñan los caminos de la mágica selva negra. Más allá de sus innumerables cartas, este texto es para mí uno de los más autobiográficos. El cine para Glauber nunca fue un espacio de felicidad, pues no se puede ser feliz con hambre. Los mitos que convoca en su imagen son los de una sintaxis subterránea, orientada por organizar una anarquía trágica de los sentidos, una sinfonía abyecta del dolor colonial, por hacer aparecer formas y más formas encaminadas por sacrificar su lugar como sobras de la historia, para encaminarse hacia la fabulación de catástrofes, ya que frente al optimismo civilizatorio se sigue construyendo catástrofes solamente, quiere idear catástrofes más grandes y delirantes, siguiendo a Glauber. Con todo, entre el hambre y el sueño, Glauber urde una estética política, atiborrada de figuras densamente promiscuas, desesperadas y complejas. Porque, como dice el escritor cubano José Lezama Lima, solo lo difícil es estimulante. Bueno, muchas gracias, y algunos puntos que quedaron de mi presentación los podemos discutir después en la mesa de debate. Muchas gracias, Carlos, por la compleja presentación de Glauber. Certamente teremos questões para retomar aí no nosso debate. Tá? Eu vou convidar agora o Felipe Neves vou apresentá-lo. Felipe é professor, é doutorando no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Comunicação e Semiótica, com especialização lato sensu em Cinema e Vídeo e bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV. Atua como realizador audiovisual, fotógrafo e documentarista. Entre seus últimos trabalhos, realizou os documentários Abeciber 10 anos, de 2018, Verde e Amarelo, trilogia incompleta, de 2017, com o coletivo Quarta Pessoa do Singular, e um conjunto de Super 8 em tomada única e Found Footage. Curador do Festival Internacional de Cinema Super 8 de São Paulo, o Super Off, Mostra Postal e Passagem Bibliográfica. Editor do blog Estudos Audiovisuais. O Felipe vai apresentar hoje para a gente a palestra O Documentário Dispositivo como Modo de Captura do Acontecimento, Impeachment de Dilma Rousseff. Felipe, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Maria. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Maria Elisa, assim também do professor Alexandre Bueno, do meu orientador, que me convidou, e parabenizar a organização do evento. Não é fácil conseguir trazer o pessoal, divulgar, fazer cartaz, é muito difícil. Então, vou pedir desculpa primeiro por essa coisa da orientação
das câmeras, por causa de 2 monitores aqui, às vezes eu fico olhando para a lateral. Eu vou compartilhar a tela com uma apresentação. Só um minutinho, espero que também vai com o vídeo. Eu vou falar, acredito que vocês consigam já ver a tela aqui. Bom, esse aqui é o título da apresentação. O dispositivo... Felipe, ainda não está aparecendo, só um momento. Está aparecendo aqui é só a reprodução da sua própria tela. Então, isso, só agora um minutinho, eu vou fazer... Talvez esteja errada a tela compartilhada. Só um minutinho, eu vou fazer de novo o compartilhamento aqui. Perfeito, acredito que agora... Ainda não. Agora... Sim. Agora sim, entrou um slide. Então não está em... muito obrigado. Tá? Desculpa a confusão de... Nada, imagina. Bom, estamos aqui o dia inteiro dando aula online, agora voltando para o presencial, mas as confusões ainda continuam, né? Não estão todas resolvidas. Bom, vou falar aqui o título dessa fala, documentário dispositivo como captura do acontecimento. Aqui tem 2 conceitos. Essa aqui é uma pesquisa de mestrado que eu já realizei faz uns 2, 3 anos já. Vem da PUC, da semiótica da PUC. Agora estou no doutorado em letras do Mackenzie, ainda estudando semiótica. Mas essa perspectiva que eu vou trazer para vocês é cheia desses conceitos pós-estruturalistas, né? O dispositivo aqui vem da influência do Foucault, e Deleuze e Foucault, até mesmo o desdobramento em Agamben, dispositivo como aquilo tudo que captura o discurso, e o acontecimento é aquilo que acontece, né? Então a gente pode pensar nessa ideia de um deslimite, limite dos textos, como narrativizar aquilo que acontece, como é possível narrativizar aquilo que se acontece, né? No caso, vou falar de um documentário que eu realizei, chama Trilogia Verde e Amarelo, Trilogia Incompleta, sobre o golpe, sobre a presidente Dilma, né? Eu não gostaria jamais de ser uma fala propagandista, mas pode ser que soe alguma coisa nesse sentido, e aí já até peço desculpa. Parte de uma pesquisa maior, essa pesquisa do meu mestrado. Eu vou falar também aqui para os estudantes, quem ainda está nesse processo de doutoramento, até eu reparei aqui no chat que tem alguns estudantes, de uma certa, meus alunos, de uma certa economia do texto, né? Como uma pesquisa se desdobra em 1000 outras coisas, como uma pesquisa é muito maior do que só a dissertação que sai ali. Algumas possibilidades, né? Então, o tema maior de todas as minhas pesquisas, desde a graduação, passando pelo lato sensu, stricto sensu, é o documentário contemporâneo brasileiro e suas intersecções. Hoje eu estou estudando o filme-ensaio, a questão do gênero discursivo do ensaio dentro da relação com o documentário contemporâneo. Mas nessa pesquisa eu estudei o dispositivo, né? Essa influência o dispositivo influenciado pelo Foucault e pelo
Deleuze e Agamben, essa ideia de um dispositivo, de um conjunto de regras, porque o dispositivo a gente pensa a priori como um device, né, como um aparelho, mas não é só um aparelho. Imagina, né, você pegar o Tusser, assim, os aparelhos ideológicos do Estado, é mais do que um aparelho, são as regras também que compõem o uso disso. Então, como usar disso como estratégia narrativa? Como um conjunto de regras pode te auxiliar a capturar um discurso. Essa pesquisa foi antes realizada pelo César Migliorin, pesquisador, coordenador do curso da UFF de licenciatura em cinema, lá do Rio de Janeiro, é o único curso de licenciatura, foi também diretor da SOCINE, da Sociedade de Estudos de Pós-Graduação de Cinema, é uma pessoa que eu aconselho a seguir aí. Eu sigo muitos conceitos dele, principalmente o último livro dele, que é Inevitavelmente Cinema, desses trabalhos que nós realizamos com alunos na escola, desses trabalhos realizados com low-tech, com baixa tecnologia, com celulares, que são inevitavelmente cinema. O Migliorin tem alguns textos, depois eu apresento, e ele propõe esse conceito dispositivo que eu vou também desenvolvendo e colocando ali a minha concepção. A partir dessa dissertação, eu falei que eu vou usar esses conceitos para fazer a leitura do Verde e Amarelo, da trilogia incompleta. Esse documentário que eu fiz com esse coletivo Quarta Pessoa do Singular, que é um conceito, uma brincadeira com o conceito do Deleuze, e a gente fez esse documentário, um curta-metragem de 22 minutos, sobre o golpe da presidente Dilma. Bom, eu não escrevi sobre o documentário, mas a pesquisa sobre dispositivo, documentário, esse que saiu em 2016, né, aqui está a dissertação pela PUC, se desdobrou em alguns textos, né? O coletivo Quarta Pessoa do Singular, ele surgiu no contexto desse grupo de estudo das extremidades da professora Cristine Mello, no qual 2 capítulos saíram em 2 livros, né? Um primeiro capítulo, que eu estudo o dispositivo na obra do Carl Guimarães, nesse primeiro livrinho aqui, organizado pela Cris, que é os Experimentos Críticos da Extremidade, que é um primeiro livro dela, e nesse segundo eu estudo a videocarta como um gênero, como um dispositivo, como gênero também na capacidade de criar narrativa sobre acontecimentos, né? Então, de uma pesquisa, saiu 2 capítulos, saiu umas outras publicações, e essa pesquisa de dispositivo e o grupo de estudo criou esse coletivo, e a gente realiza esse documentário, feito por mim, pela Juliana Gazilo e pelo Lucas Lespier. Nesse segundo livro, o Lucas e a Ju escrevem um capítulo sobre esse documentário, mas na perspectiva de estudo deles, mais pensando a estética do software dentro do documentário. Essa estética do documentário, a Cíntia Caralhado, crítica de cinema, também escreveu um artigo para essa revista Pasquinagem sobre o documentário, falando dessa perspectiva, mas não é a forma que eu penso. Eu acho muito difícil falar de um trabalho próprio, autoral. Ele está disponível na internet aqui, no site do coletivo, no canal do YouTube, né, Quarta Pessoa do Singular. Mas o resultado, da forma que eu vejo, a minha pesquisa do dispositivo, desse conjunto de regras, nós não sou a primeira pessoa a pensar nisso e realizar trabalhos nessa perspectiva. O próprio Eduardo Coutinho, documentarista, usava esse conceito como forma de prisão. Ele falava: eu vou me impor umas regras, vou filmar a passagem do ano no Morro da Babilônia, eu vou só entrevistar mulheres no jogo de cena, Ele também colocava um conjunto de regras que eles se colocavam como questão. Aqui a gente está chamando de dispositivo, filme dispositivo, documentário tracinho dispositivo, mas é um conjunto de jogo
nos Estados Unidos tem o structural film, que também se impõe regras para se fazer um filme, mas a ideia aqui é que você cria um conjunto de regras para colocar elementos heterogêneos, elementos diferentes em circulação para capturar ou criar uma narrativa, né? Só acabando de falar um pouquinho, eu vou apresentar um pedaço do vídeo e falo sobre em cima dele aqui. Está disponível, então, no canal do YouTube, tem alguns outros textos escritos sobre outras perspectivas sobre ele. Todo esse material aqui está em PDF no blog, nesse blog Estudos Audiovisuais que eu edito, e além desse texto, de tudo que saiu sobre um trabalho, até um documentário que saiu de uma pesquisa de doutorado, para o lançamento do filme, nós organizamos aqui em São Paulo, na passagem literária, que é uma passagem que passa abaixo da Avenida Consolação, ali na frente do Cine Belas Artes. A gente fez a exibição de um ano do golpe, passando o trilogia, com uma aula aberta, que foi dar nesse projeto chamado Passagem Videográfica, de passagem literária para passagem videográfica, que uma vez por mês alunos, ex-alunos, realizadores se organizam para passar trabalhos de dimensões políticas. Eu estou gostando muito dessa mesa, a dimensão política, o debate que está tendo nessa mesa, com exibições de trabalho e debate posterior. Tudo isso sai de uma pesquisa. Aqui tem as referências dos meus textos, dos textos do Migliorin, né? Esse é um primeiro texto de 2005, o dispositivo como estratégia narrativa, que ele trata, comparando de alguns filmes expositivos com, por exemplo, o Big Brother. O Big Brother é um exemplo de esses reality shows, de um dispositivo, né, do conjunto de regras para capturar uma narrativa. É interessante, aqui a tese de doutorado dele, esse dispositivo que permite, o conjunto de regra, permite que o diretor não esteja todo o tempo no controle de tudo, porque a própria relação das regras exclui, às vezes, algumas escolhas do diretor. Então, aquele que está sempre de saída, essa é a ideia que ele está aqui. Esse último livro dele, Inevitavelmente Cinema, contando a experiência de pedagogia e cinema nas escolas. Aqui tem o capítulo do livro, de Extremidades, e a minha dissertação. Vou falar a partir disso. Eu deixei aberto aqui, agora qual que é a tela que está o vídeo. Vamos dar uma olhada no trabalho para eu poder falar um pouquinho sobre em cima dele. Se o som não estiver chegando, eu peço para vocês me alertarem aqui. Sei que eu já estou indo para 12 minutos aqui, eu estou controlando, então eu não vou abusar, não. Pode deixar. Eu preciso mostrar um pouquinho para explicar esse conjunto. A gente capturou quem estava na Paulista. A Paulista transmitia o que estava acontecendo nas manifestações. A gente capturava essa tela de celular e montava. Além da transmissão, existem muito comentários de quem estava assistindo Vai dar um problema agora, eu tinha deixado carregado aqui, mas não funcionou. De quem estava assistindo aquelas transmissões. Nós dividimos a tela em 3 para conseguir colocar 3 telas ao mesmo tempo, e chega uma hora que está passando 3... Eu vou carregar de novo aqui. 3 vídeos com 3 comentários diferentes. É impossível acompanhar, legendar esse vídeo. É impossível legendar
pela quantidade de informação e da relação que é possível fazer de uma tela para outra, né? Essa experiência de 3 telas dentro de uma também não é nada novo. O Abel Gance fez o Napoleão com essa ideia de 3 telas. Não era exatamente o que nós estávamos pensando no início. Mas, olha, aqui então tem os celulares, as imagens dos celulares. Na ativo da internet é que a qualidade varia, a qualidade do vídeo não é exatamente agora no momento passou que não estivesse na internet, né? Porque há muito tempo que gente, peço desculpa aqui pela uma versão previamente foi. Não imaginei que ia dar tanto problema para transmitir aqui, mas agora foi. É muito legal que do nada aparece todo tipo de manifestação. E isso que é bom, né? Cada um tem liberdade para fazer o que quiser. O que informaram é que começa uma. Eu já vou estar na minha casa 1h da tarde, porque eu não vou ficar aqui. Sim, nós temos um protesto, nós paramos para comer, estamos na Avenida Paulista. Porque saco vazio não para em pé. Não para em pé. Apesar do imposto, apesar que o Big Mac está hoje 20. Cadê? Quanto está o Big Mac, gente? É uns 23 reais. 23 reais o Big Mac. Antigamente o Big Mac era muito baixo, era tipo 12 reais. Nós estamos aqui, juntamos dinheiro a semana toda para vir aqui e comprar. O protesto começa às 15 horas, né, Anderson? O verdadeiro protesto aqui em São Paulo começa às 15 horas. Nós estamos aqui desde as 11h30, já um grande movimento. Sarney, presidente. Cara, estamos aqui, falar a verdade, eu estou aqui para tirar a Dilma. This is one of Brazil's largest cities. It's the most important financial center of the country, probably Latin America. These are all people who want the government to leave. Então tá na cara, gente, que quem tá ferrando o país é a Dilma. Ela é muito burra, é uma mulher muito incompetente. Ela é manipulada por pessoas muito espertas, pessoas como esse daqui é. Quem não governa é o Lula, entendeu? Né? A Dilma é uma marionete, ela tem que sair. Ela tem que sair, é uma laranjinha de merda, entendeu? Tá, em todos os hangouts, Deus te abençoe sempre e amo suas músicas. Vamos lá. I don't know, man. Que máximo! A rua saca só o barulho que tá aí. Yes! Olha lá. Douglas, apoio do Canadá. O pessoal do Canadá tá mandando um apoio aí pra nós. Valeu, Canadá. Obrigado, hein? Nós vamos melhorar esse país daqui, ó. Você que tá no Canadá,
para você voltar aqui, ó, com emprego, voltar aqui ganhando bem, como você deve ganhar aí, né? Porque deve ser muito melhor morar aí, né? Por enquanto. Nossa, legal. Posso tirar uma foto? Vamos lá. Que máximo! Cara, eu sou mega sua fã. Esse daqui, vai lá. Chubidu. Não. Bom, no sentido de encerrar já, o documentário tem 22 minutos, essas telas vão variando, todo mundo estava transmitindo na Paulista, o programa permitia uma geoprocessamento, então a gente procurava pela Avenida Paulista, tinha os pontinhos vermelhos que mostravam quem estava transmitindo, a gente conseguia assistir e ao mesmo tempo eu usava um computador para gravar as telas, depois fomos montando aqui. A relação com o texto, olha a quantidade de textos, né, em 3 telas diferentes, e a incapacidade de você criar uma legenda. Nós tentamos legendar, mas tem, ó, no plano sincrético, né, a fala de áudio de um personagem, né, um participante aqui, os comentários, às vezes tem 2, 3 telas. Olha, aqui aparecia o mapa, a gente conseguia selecionar e capturar a tela. Tem uma questão de autorização, né? A gente até pensou em mandar para o Lobão para ver se ele processava a gente conseguia uma visibilidade para o trabalho, porque tem uma questão ética aqui que foi transmitido ao vivo, mas nós capturamos isso e usamos isso para construir um outro discurso, né? Houve muita crítica em meios especializados de uma falta de comentário da nossa parte aqui, mas eu acho que quem não tem uma visão tão ingênua consegue fazer uma leitura fílmica mais complexa, consegue perceber no nível da montagem a relação que é feita, né? Aqui capturam várias violências, tanto o machismo no discurso daquele primeiro participante, né, ofendendo a Dilma, ou imagens mesmo, botando fogo em bandeiras do PT, do PCdoB, como nas falas aqui tem a imagem das bandeiras, que eu acho bem forte, como nas falas dos deputados, senadores que vão falar na bancada. Foram 3 manifestações, foram 3 dias. Olha, aqui a imagem de pessoal vestido de militar, colocando fogo na bandeira do PCdoB e os comentários contra e a favor também, mas a maioria apoiando, né, apoiando o discurso. Bom, passei já do meu tempo, estourei, eu peço desculpa, vou deixar meus contatos aqui, e mais uma vez agradeço e abro para a gente debater. Muito obrigado. Muito obrigada, Felipe. Nós conseguimos aqui compartilhar o link também do documentário, para quem quiser acompanhar aí na íntegra, né, ver essa sequência de absurdos que nesse pequeno trecho que você... Show de horrores, né? Passou, a gente já acompanhou, né? Eu queria começar colocando uma questão para vocês 3, né? A partir, inclusive, de algo que o Felipe falou agora, que foi a questão da relação entre estética e política, que acabou permeando todas as falas, né? E acho que a gente percebeu diferentes possibilidades dessa construção política via produções, manifestações estéticas, né? E aí, se cada um puder comentar um pouquinho sobre como nas obras, né, analisadas especificamente, né, ou no caso do Carlos, em relação a essa estética do Glauber, de maneira mais ampla, né, como que vocês veem essa relação? Acho que seria um bom começo de conversa aí para nós. Se quiserem seguir a ordem da apresentação mesmo.
Obrigado pela pergunta, Maria Elisa. Parabéns aos colegas, ao Carlos, ao Felipe, pela apresentação. É, eu acho que o bacana da gente refletir aqui sobre as três falas, dentro dessa discussão que você está propondo, Maria Elisa, da estética e em diálogo com a política, é que também são três linguagens diferentes veiculadas em espaços diferentes, né? Vou falar aqui de forma mais específica do meu trabalho. Pensar telenovela ou qualquer tipo de linguagem dentro de uma emissora, dentro de da TV aberta, é também caminhar pela ideia da ambivalência, porque esse aspecto político aparece na construção estética dessas minisséries que eu analisei, de outros trabalhos que eu venho acompanhando, mas é tão ambivalente que, ao mesmo tempo que busca criticar, suscitar questões para repensar esses pontos políticos, também contribuem para fomentar determinados preconceitos, visões reacionárias. Vou estabelecer um diálogo aqui com o Felipe, né? A Rede Globo é fundamental para o golpe da Dilma, né? É fundamental para o impeachment, mas, ao mesmo tempo, quando o Jornal Nacional estava veiculando e contribuindo para fortalecer uma imagem tão estereotipada e preconceituosa da Dilma, na telenovela, essa novela foi muito marcante para mim, chamada Eta Muito Bom, que é do Valcir Carrasco. Tem uma cena que é no mesmo período em que toda essa discussão do impeachment está rolando, que a personagem da Eliane Jardine tem uma discussão lá com as outras personagens, e ela fala umas 3 vezes: é golpe, é golpe, é golpe, e golpe contra todos nós, né? Essa é a fala que ela diz numa cena, né, uma cena forte com a Eliane Jardine, e que dentro da trama poderia ser substituída por uma outra palavra, por um outro termo. Então, para mim, é muito claro como que a linguagem da telenovela tenta atuar em meio às brechas desse sistema da Rede Globo, das emissoras de uma forma geral, apontando uma perspectiva política, uma crítica não só à política de forma oficial, mas ao sistema de uma forma geral. Então, a questão da moral, dos bons costumes, dos preconceitos, né? Mas, ao mesmo tempo, também fortalece diversos olhares, né, que buscam manter o status quo, que buscam manter a hegemonia, porque a Rede Globo também está dentro dessa disputa de se manter no poder, né? Então, eu acho que é um pouco isso, é esse diálogo, mas ao mesmo tempo ambivalente. Bueno, primero que todo agradecer a María Elisa, Felipe y también a Alexandre. Me quedé un poco con la pregunta que hizo María Elisa con lo que decía Alexandre de la ambivalencia. Me parece que ese es un elemento fundamental para poder entender las tensiones justamente en un sentido mucho más amplio entre estética y política. Por lo menos a mí me gusta partir de la idea de la idea un poco de Jacques Rancière del reparto de lo sensible, ¿no? De entender de que el espacio de lo sensible, el espacio de lo estético, es indisociable del espacio de lo político. Cuando Rancière hace toda su discusión sobre justamente el reparto de lo sensible, está hablando del espacio de lo político. Creo que eso es un elemento fundamental para por lo menos considerar esta ambivalencia de la que un poco hablaba Alexandre. Pero también, por lo menos en el caso específico de Glauber, ¿no? Me parece que hay que tener dos elementos en consideración. Digo, yo también parto un poco de mi registro, un poco es el de la filosofía, pero también de los estudios sobre la estética latinoamericana. Y me gusta un poco, para pensar a Glauber, esta idea de Adorno de la autonomía estética, ¿no? De pensar la obra de arte como una especie de cierta autonomía, obviamente no en un sentido elitista, pero sino una autonomía que logra entrar en esa especie de ambivalencia y de tensión con lo real, ¿no? Creo que por lo menos Glauber, dentro de lo que es su obra tanto escrita como también fílmica, logra justamente esa tensión con lo real.
y me parece que también hay un grado de indisociabilidad, ¿no?, entre lo que es la gigantesca obra escrita de Glauber, tanto en lo que son las cartas, los manifiestos, sus libros, también sus novelas, con lo que es su obra fílmica, digo. Hay que tener en cuenta que en los años 80, y esto lo digo como un dato más que nada biográfico, Glauber se dedica fundamentalmente a escribir, más que a filmar. Posible rastrear en sus cartas, ¿no?, todas las discusiones justamente sobre la cultura latinoamericana. Y en ese marco, ¿no?, en ese marco me gusta pensar también que algo que movilizaba en todo momento, por lo menos un cineasta como Glauber Rocha, era esta cuestión de, bueno, de no pensar al pueblo, ¿no?, como algo uniforme, como en un sentido esencialista, un poco lo traté de destacar en mi presentación, sino muy por el contrario, como un pueblo en constante devenir, como un cúmulo de heterogeneidades culturales que se encuentran, insisto, en este estado larvario, en permanente metamorfosis, lo cual da cuenta, desde mi punto de vista por lo menos, que Glauber, por lo menos, está pensando en una clave muy parecida a la de los autores sobre el barroco latinoamericano, fundamentalmente alguien como Alejo Carpentier, ¿no? Alejo Carpentier habla de la necesidad, ¿no?, de idear formas estéticas transculturales a partir de una construcción de nuevas cosmogonías, ¿no? En el caso particular de Glauber, hay una necesidad de volver a lo bárbaro, de volver a lo delicerado, ¿no?, a lo ocluido, pero no plantearlo como, insisto, como algo esencialista, como un retroceso al pasado, sino cómo ese pasado colonial impacta en el presente particular del Brasil o del sertão brasileño. Ustedes deben tener más conocimiento de eso que yo, sin duda, y cómo desde ahí está la emergencia de estas nuevas formas estéticas. Glauber era muy enfático incluso en decir que el cineasta aprende en cuanto hace. Y eso me parece que marca una distancia fundamental, tomando lo que decía Alexandre, ¿no?, esta idea de ambivalencia, pero también con el conjunto del cine latinoamericano. La discusión de Glauber de que el pueblo es un mito de la burguesía, ¿no?, está en tensión con la idea de pensar incluso el cine militante como una especie de construcción estética preformateada, ¿no?, que le dice al espectador lo que tiene que hacer y lo demanda realizar una acción, ¿no? Glauber, por el contrario, veía que la construcción cultural, insisto en esta idea de la ambivalencia, ¿no?, la construcción cultural tenía que ser en tanto y en cuanto el cineasta se involucrase de manera incluso corporal con las tramas heterogéneas de la cultura latinoamericana. Por eso me gusta un poco, para ir terminando, esta idea del entre lugar, ¿no?, de que Silviano Santiago remarca mucho, que esta idea también de, bueno, de esta tensión y ambivalencia que tiene el mismo Glauber con las formas estéticas occidentales. O sea, hay un acto de deglución antropofágico, ¿no?, donde el escritor latinoamericano, bien lo dice Silviano Santiago, siempre está en un estado de agresividad, de tensión constante con esas formas estéticas, ya que, como dice la teoría postcolonial, nosotros vivimos en ya irreversibles contactos transculturales que no pueden, o sea, son directamente irreversibles. Ahora bien, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Cómo construir formas fílmicas, estéticas, a partir de esa tensión, ¿no?, con esas formas estéticas occidentales? Glauber, creo que es un ejemplo clave, por lo menos dentro de la cultura latinoamericana, de esse exercício, não? Bom, acredito que seguindo muito parecido à linha do Carlos, o Rancière, o Jack Rancière, além do livro Sensível, a Partilha do Sensível, ele tem um artigo que é estética, ética, estética e política. E nesse artigo, o Rancière fala que toda escolha estética é uma escolha ética, então, por si só, política. E aí acredito muito nisso que o Carlos colocou, que assim, que o Glauber fala que você aprende fazendo, né? Então, para se fazer, por exemplo, o cinema argentino não é melhor, eles fazem mais. Se você reparar hoje, qual um dos melhores cinemas brasileiros é o pernambucano, que está realizando mais.
Então, é necessário mesmo produzir e criar uma estética. Bom, hoje de manhã eu estava fazendo um debate sobre cinema revolucionário e da impossibilidade do Brasil de ter um cinema revolucionário, né? Porque precisaria de uma estética revolucionária, e eu acho que é isso que o Glauber consegue. Ele cria uma estética revolucionária, uma estética que rompe, porque no Brasil a gente tem um cinema hegemônico, um cinema de herdeiros. E assim, você tem esse cinema hegemônico, aí você pode ter, no máximo, um cinema reformista, e vide a política que a gente está vivendo, a política do PT, a política do Lula, é reformista. Se não for reformista, qual que é o posto do reformismo, né, do hegemônico? É o revolucionário. Eu acho que permite, então, no meio, tem o cinema hegemônico, aí tem o cinema, esse cinema reformista, tem o cinema extremo de revolucionário do Glauber, mas ainda tem um espaço para um cinema no meio ali, estou falando cinema, mas se entende audiovisual e toda essa produção até de televisão, de resistência. Essa resistência que não é tão propositiva, assim, na ideia do Foucault, né? É mais reativa. Eu acho que nós estamos muito numa política reativa. A direita pressiona, a gente reage. A direita pressiona, a gente reage. O Bolsonaro vai na televisão e fala que vai caçar a autorização da Globo, e a esquerda quer defender. Quer dizer, a esquerda tinha que estar falando que vai caçar a autorização da Globo, não a direita. A direita capturou os temas e criou uma estética. Eles estão muito mais avançados para a gente. Eu acho que a direita sempre teve mais habilidade audiovisual por ser caro, né? E nós estamos perdendo. A gente brinca, né? A esquerda faz um meme e a gente escreve um tratado. A gente está perdendo esse espaço. Mas eu não vejo possibilidade de um cinema revolucionário, mas talvez de resistência, porque aonde você vai exibir um cinema revolucionário, uma estética revolucionária? Longe de dizer que esse filme que eu fiz tem uma estética, mas ele é diferente, e nenhum festival aceitava. Falava, mas isso aqui é o quê? É documentário? Eu não sei, quem tem que falar isso para mim são vocês, eu fiz isso. E não entra. E aí você pegar a experiência do vídeo na década de 60 no Brasil, é muito interessante, 80, que eles criaram círculos de distribuição, rodava VHS pelos sindicatos, os sindicatos tinham espaço para ver essa produção de vídeo ali. Eu acho que isso que falta, criar espaço. Esse espaço de debate aberto aqui é muito importante. Por exemplo, como professor, é difícil você ter essa liberdade para falar numa sala de aula. A gente não sabe o quanto que a gente pode trazer desse tema. Você se sente... Peraí, será que eu estou fazendo politicagem na sala de aula? Bom, parar. Gente, acho que a gente teria aqui, né, pano para manga, o nosso tempo já está se esgotando, mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a conversa, né, a fala da professora Tamires Coelho, que também está acompanhando aí conosco o evento, vai mediar uma das mesas de hoje, né, em que ela vai colocar, né, será que esse problema está na produção ou na ausência, ou na questão da circulação das produções gestadas, né? Quem define o que seria essa estética revolucionária? E aí, acho que a gente poderia encerrar deixando aqui muito mais questões do que respostas, né? Mas acho que 3 aspectos que foram postos aí na conversa por vocês, né, que apontam para algumas dessas possíveis formas de pensarmos essa relação, né, entre a estética e a política, né? Acho que essa proposição do Rancière, né, de que estética e política são indissociáveis, é um desses caminhos, né? A questão do entrelugar, que o Carlos retomou e que vai dialogar aí, né, com essa ambivalência que o Alexandre pontua, né, e com esse nosso próprio
acho que com o próprio processo político brasileiro, né, e a forma com que se lida com a história no Brasil, né, é uma forma ambivalente, e aí eu acho que quando a gente pensa no nosso contexto atual, né, e nisso que o Felipe levantou, né, em relação à Rede Globo e esses posicionamentos, né, dúbios, né, tanto um reforço ao impeachment do Collor, depois um reforço ao impeachment da Dilma, né, e agora um movimento anti-Bolsonaro que vai se estabelecendo, né, e que acho que retrata muito bem essa falta de um posicionamento que seja definitivo, mas um posicionamento que é flutuante, calcado nos interesses pessoais sempre, né, institucionais, aí no caso, e acho que isso gera um pouco essas dificuldades de circulação, para retomar o que a Tamires está falando aqui, né, você acaba tendo que atuar nas brechas mesmo, né, nesses pequenos desvãos que a gente consegue encontrar, sempre com o risco de termos aí algumas restrições, né, dependendo de onde as coisas estão se colocando, e fico muito feliz que tudo isso surja aqui na nossa conversa, né, acho que acabamos não conseguindo atender as questões todas que foram postas, mas vocês têm aí, nosso caderno de resumos está publicado lá no site, né, se quiserem entrar em contato aí com os palestrantes para desenvolver as conversas por outros meios, né, acho que a gente tem caminhos para isso, tá? Agradeço mais uma vez aos três, né, pela fala e pela conjunção, né, que essas apresentações possibilitaram, e vou chamar o Juan para dar continuidade aqui ao nosso evento. Opa, muito bom. Muito obrigado, Felipe, Alexandre, Carlos, muchas gracias por venir também. Maria Elisa, obrigado pela mediação. Agradeço também a todo o público que esteve presente agora, né, nesse período da manhã, lá na primeira mesa redonda, agora nessa segunda, e dizer também que não acabou, hoje ainda tem mais, a gente vai fazer uma pausinha agora para o almoço e volta às 14h no horário de Brasília, 13h no horário em Cuiabá, com a mesa redonda Jogos e HQs, que será mediada pela professora Flávia Gerardo Botelho Borges. Então, outra vez, está todo mundo convidado para continuar aqui conosco para ver também a nossa mesa redonda 3, depois tem a 4 e ainda tem a conferência de encerramento. Então, fica aqui o convite, fica também o agradecimento a todo mundo. Daqui a pouquinho, 14h no horário de Brasília, 13h no horário em Cuiabá, estamos aqui com a continuidade da nossa Jornadas Intermediáticas 3. Então, bom almoço para todo mundo. Daqui a pouquinho estamos aqui no YouTube da Mosaico Assessoria.